Olá, Clube da Insônia. Você já ouviu falar no casal Warren, né? O Ed e a Lorraine. Eles foram tipo os caça-fantasmas da vida real. Só que ao invés de usar mochilinha de prótons, eles iam de crucifixo, água benta e muita, mas muita coragem. Ele era demonologista e ela era uma médium e clarividente. Juntos eles investigaram mais de 10 mil casos paranormais. E olha, muitos desses casos viraram até filme e até hoje dão o que falar. Bora conhecer os 6 mais famosos e, claro, os mais bizarros também. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. Tudo começou em 1970, quando duas jovens enfermeiras, a Donna e a Andy, ganharam de presente uma boneca de pano Raggedy Ann. E ela é bem diferente da capirotada do filme, a verdadeira é bem mais bonitinha. No início era só decoração, mas logo elas perceberam que a boneca mudava de lugar sozinha. Depois elas começaram a encontrar bilhetes escritos em papel de pergaminho. E detalhe, elas não tinham esse tipo de papel em casa, até porque era na década de 70 e não na época de Cristo, né? O clima ficou pesado mesmo quando o namorado de uma delas dormiu lá e acordou com marcas de arranhão no peito. Foi aí que elas chamaram os Warren. Eles investigaram e disseram que não era um espírito de uma criança como as meninas pensavam que era, mas na verdade era um demônio tentando enganar elas e se aproximar para possuir alguém. A boneca foi levada pelos Warren e trancada em uma caixa de vidro abençoada, onde ela permanece até hoje lá no museu deles. E uma curiosidade é que, segundo alguns relatos, um visitante do museu teria desafiado a Annabelle, batendo no vidro e tirando sarro dela. E ao sair de moto junto com a namorada dele, ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Só ele, né? A namorada não. Coincidência ou será que não? Nós ficamos apavorados. Esse caso é praticamente o mais famoso do mundo paranormal. Em 74, o Ronald DeFeo Jr. exterminou os pais dele e 4 irmãos enquanto eles dormiam. Ele alegou que estava escutando vozes pela casa que mandaram ele fazer isso. 2 anos depois, a família Lutz comprou a casa e se mudou para lá. Só que em menos de um mês eles fugiram aterrorizados. Segundo eles, rolava de tudo. Manchas de gosma verde escorrendo pelas paredes, janelas que abriam sozinhas, nuvens de moscas em pleno inverno, aparições e até levitação de objetos. O Ed e a Lorraine Warren foram chamados em 76 e disseram que o local estava carregado de uma energia maligna, que vinha dos assassinatos, e possivelmente de práticas ocultistas antigas que aconteciam lá na região. A polêmica é que muitos investigadores céticos acreditam que a família Lutz inventou tudo isso para ganhar dinheiro com livros e filmes. Só que até hoje a MTV divide muitas opiniões. Fraude bem feita ou assombração real? Ou os dois? Não sei. Em 71, a família Perron, pai, mãe e 5 filhas, se mudaram para uma casa de uma fazenda em Rhode Island. E logo a coisa azedou. As filhas contavam que sentiam alguém puxando o cobertor, viam vultos e ouviam sussurros. A mãe começou a ficar com hematomas pelo corpo e o clima dentro da casa ficou insuportável. Os Warren investigaram e chegaram à conclusão de que o espírito de uma bruxa, a Bathsheba Sherman, uma mulher que teria vivido ali lá no século XIX, era responsável por todo esse caos. A lenda diz que a Bathsheba teria oferecido seu filho recém-nascido em sacrifício ao capiroto, e depois se enforcando na propriedade, em uma árvore no quintal. A Lorraine dizia ter sentido a presença dela e até visto o espírito. O caso foi tão intenso que o filme Invocação do Mal se baseou nele. E segundo a própria Andrea Perron, uma das filhas, o filme foi assustador, mas ainda assim não mostrou nem a metade do que realmente aconteceu. Esse aqui aconteceu em Londres em 1977 e envolveu a família Hudson. Logo de cara, 2 filhas começaram a ouvir batidas e ver móveis se mexendo. O caso explodiu na mídia porque repórteres e até policiais disseram ter visto coisas estranhas na casa. A parte mais famosa foi quando a Janet, que tinha 11 anos na época, começou a falar com uma voz grossa, que supostamente era de um homem que tinha morrido na casa. Fotos da menina sendo, entre aspas, levitada também rodaram o mundo. Os Warren foram até lá e disseram que era um caso real de poltergeist, misturado com possessão. Mas muita gente acusa as meninas de terem falsificado alguns fenômenos para chamar a atenção. Mesmo com essa polêmica, Enfield ficou marcado como um dos casos mais famosos da história e foi retratado em Invocação do Mal 2. Em 1981, um garoto começou a apresentar sinais de possessão, vozes, visões macabras, ataques de fúria. Os Warren foram chamados e ajudaram em vários rituais de exorcismo. Durante um deles, Earn Johnson, namorado da irmã do garoto, desafiou o demônio. Sai dele e entra em mim.
Dias depois, o Warren brigou com o chefe dele e matou ele a facadas. No tribunal, a defesa alegou que o Warren estava possuído e não tinha controle sobre os seus atos. Foi o primeiro caso da história dos Estados Unidos a usar uma possessão demoníaca como argumento legal. Claro que não colou totalmente, o Warren foi condenado, mas pegou uma pena bem mais leve do que o esperado. Esse caso inspirou a Invocação do Mal 3 e até hoje é lembrado como um dos mais estranhos dos Warren. Em 86, uma família se mudou para uma casa em Connecticut. O que foi isso? Em 86, uma família se mudou para uma casa em Connecticut. O que eles não sabiam é que aquela casa já tinha sido uma funerária. Logo começaram as experiências bizarras, cheios de carne em decomposição, vultos, aparições de homens com olhos negros e até abuso espiritual relatado por um dos filhos. Os Warren investigaram e disseram que os espíritos dos mortos ainda estavam presos no local, por causa das práticas que rolavam ali. O caso foi adaptado no filme Evocando Espíritos de 2009. Mais uma vez, tem gente que acredita, tem gente que diz que foi só exagero, mas não dá pra negar que é uma história bem pesada. Esses foram alguns dos casos mais famosos dos Warren. Uns dizem que eles eram heróis do sobrenatural, outros dizem que eram só bons de inventar histórias. Mas goste ou não, sem eles, talvez o terror no cinema não tivesse tantas histórias bizarras para contar. E você, acredita que tudo isso rolou de verdade ou acha que foi mais história de pescador do sobrenatural? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe seu like assombroso, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia, ative o sininho para não perder nada e até o próximo vídeo.